O avivamento pressupõe que houve um declínio espiritual. Por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, o declínio consistia em abandonar o culto a Deus e adorar deuses estranhos, a idolatria. E o avivamento era exatamente a reforma que era feita quando Deus levantava um juiz, um rei temente a Deus, que acabava com a idolatria e trazia o povo de volta ao culto a Deus. Então, no Antigo Testamento, esses reavivamentos eram parecidos com reformas religiosas, não é? No Novo Testamento, a partir do período do Novo Testamento, o declínio das igrejas se percebe com o esvaziamento dos cultos, especialmente das reuniões de oração, os filhos dos crentes desviados, falta do interesse em missões, a aceitação da agenda do mundo, falta de fervor e intenso no uso dos meios de graça, os cultos monótonos e a pregação da igreja totalmente irrelevante, não tem nada a ver, nada a ver com a realidade e nada ajuda as pessoas, não é? Então, quando isso acontece, e pode acontecer numa igreja, numa denominação, num país, numa cidade inteira, quando isso acontece, é preciso um reavivamento, um avivamento espiritual, que consiste em o Espírito Santo vir sobre aquela igreja, aqueles indivíduos, aquela denominação, aquela região ali, trazendo nova vida, uma consciência da presença de Deus tão grande que os crentes começam a ver os seus pecados à luz da sua verdadeira gravidade. E eles se quebrantam, se arrependem, confessam esses pecados, pedem perdão a Deus, se reconciliam, fazem restituição, colocam sua vida em ordem em Deus. Há uma mudança de vida resultante dessa consciência da presença de Deus tão grande que eles de fato veem a situação terrível da gravidade dos seus pecados e arrependidos eles querem mudar. Muito importante num reavivamento espiritual é você observar o seguinte: já que o avivamento espiritual é uma obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo glorifica Cristo, como Jesus mesmo disse, que quando ele viesse, ele nos guiaria a pessoa de Jesus, o Espírito não se exalta, mas ele exalta a pessoa de Cristo. Então, o verdadeiro avivamento espiritual, ele produz a centralidade de Cristo, ele leva as pessoas a Jesus. Então não é só quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, mas uma nova apreciação da pessoa de Cristo, o que ele fez na cruz, a sua beleza, a sua majestade, a sua pessoa adorável, sua pessoa amável, e a pessoa fica, o crente, né, que num avivamento espiritual verdadeiro, ele sente esse gozo, essa alegria, esse amor profundo ao Senhor Jesus Cristo. Então, o avivamento espiritual, como o nome está dizendo, é quando o Espírito traz uma nova vida a igrejas, indivíduos que se encontram amortecidos pelo pecado, pela dureza de coração, pela idolatria e pelo mundanismo e uma série de outros fatores. Movimentos de avivamento vêm acontecendo regularmente através da história da igreja. Eu considero a Reforma Protestante talvez o maior de todos os reavivamentos espirituais desde o tempo dos apóstolos, porque consistiu no retorno à palavra de Deus, na exaltação da pessoa de Cristo, na simplicidade do culto, no quebrantamento, no arrependimento, mudança de vida, mudou continentes. A Reforma Protestante impactou a política, a economia, a sociedade em geral. Então, eu considero a Reforma Protestante como um exemplo, né, de um grande avivamento espiritual. Depois da Reforma Protestante, no tempo da pós-reforma, né, que a gente chama às vezes o tempo dos puritanos, no século XVIII houve dois grandes avivamentos espirituais. Um acontecendo na Inglaterra, Escócia e País de Gales, com nomes conhecidos como George Whitefield, que era calvinista, e John Wesley, que era arminiano. Ambos instrumentos de Deus num grande avivamento espiritual na Inglaterra e que transbordou para os Estados Unidos, especialmente através do ministério de George Whitefield, lá nas 13 colônias que deram origem à nação americana. Mas no século XIX, teve muitos outros, né, mas eu estou dizendo os mais conhecidos. No século XIX, você tem o segundo grande avivamento nos Estados Unidos, dessa feita
abrangendo e durando cerca de 50 anos, né, abrangendo vários estados da federação. E na época quem se destacou foi o pregador Charles Finney, cuja teologia é questionável. Ele era pelagiano, tinha alguma coisa errada na teologia dele, que não me cabe aqui agora falar, mas se você quiser saber o que eu penso sobre isso, vá na internet, Charles Finney, Augustus Nicodemos, e você vai encontrar alguma coisa minha sobre isso. Mas o ponto é que no tempo de Finney, então, houve esse grande avivamento espiritual chamado Segundo Grande Despertamento, né? E que produziu os movimentos de santidade, especialmente entre os wesleyanos metodistas. E daí, no século XX, você tem grandes avivamentos, como, por exemplo, o que aconteceu no início do século XX na Coreia, na cidade de Pyongyang. Na época, as Coreias estavam unificadas, não tinha essa divisão de Coreia do Norte e Coreia do Sul, e tudo começou com a reunião de oração de homens presbiterianos, né? Pois é, para quem acha que presbiteriano não sabe o que é avivamento, né? E começou lá na cidade de Pyongyang, 1000 homens orando, e de repente houve confissão de pecados, arrependimento. Eu prefaciei um livro intitulado O Pentecostes Coreano, onde você pode ler a respeito desse avivamento espiritual que produziu a conversão de milhares de coreanos, a ponto de que a igreja presbiteriana durante muito tempo foi a maior igreja evangélica da Coreia, não é? Hoje eu creio que ela já perdeu essa posição, mas isso não importa. O que importa é que Cristo seja pregado. Também avivamentos foram relatados na China no século XX, não é? E na China talvez tenha mais do que a gente pensa, porque o Partido Comunista não permite a liberação de informações, não é, a respeito do Estado religioso. Então é possível até de que a igreja na China seja maior do que nos Estados Unidos. E nós não sabemos, né? Mas nós sabemos que o evangelho vem crescendo na China. Então, notícias no país de Gales, notícias da Escócia também, e na própria África do Sul. Eu já mencionei um avivamento que começou na década de 60, através de um pastor luterano alemão chamado Erlo Stegen, que eu tive o privilégio de conhecer, inclusive trouxe aqui ao Brasil para pregar. E foi um momento extraordinário. Eu estive lá na região do avivamento em 3 ocasiões, e foi realmente extraordinário. Quando eu visitei lá o avivamento entre os Zulus, o apartheid estava em pleno vigor, e era uma coisa brutal de ver, não é? A fila de pretos e fila de brancos, né? Cidades de pretos, cidade de brancos, igrejas de pretos e igrejas de brancos. E lá na região do avivamento havia um templo para 10.000 pessoas lá, né? Reuniões extraordinárias, né? Coisas assim, está na própria presença de Deus quase. Foi lá que eu vi, na África do Sul, a remoção do racismo e de toda animosidade, pretos e brancos adorando juntos, na mesma fila para o almoço, conversando como irmãos, sem qualquer restrição, sem nada, não é? Porque a gente sabe que esses problemas, eles têm origem no coração. E o avivamento mesmo, a obra genuína do Espírito Santo, tende a ir lá na raiz do problema e mudar e transformar o coração das pessoas. Então, historicamente, nós poderíamos apontar para diversos movimentos que nós chamaríamos de despertamento espiritual ou reavivamento espiritual. E aí, naturalmente, né, vem a pergunta, então, o que é que esses movimentos têm em comum, não é? O que é que caracterizaria alguma coisa como um verdadeiro avivamento espiritual? Eu diria a centralidade da palavra de Deus. Já falei sobre a centralidade da pessoa bendita do Senhor Jesus, consciência de pecado, arrependimento, confissão e mudança de vida, santidade. Então, eu creio que estas são as características de um verdadeiro avivamento espiritual, e essas características estão presentes nesses movimentos que eu falei aí historicamente, não é? Falei historicamente. Muito bem, e aí vem a pergunta, não é, se o que está acontecendo lá no Asbury College é alguma coisa que se encaixaria nessa definição de avivamento. Para aqueles irmãos que acham que avivamento tem a ver com
línguas, sinais, prodígios e coisas do tipo, então o que está acontecendo lá não é um avivamento, porque não tem nada disso, por enquanto, acontecendo lá. Mas tem essas coisas aí que eu mencionei. A pregação da palavra, há arrependimento, há oração, a confissão de pecados, há testemunhos de pessoas dizendo que se converteram e muita gente se convertendo e mudando de vida, né, dizendo isso. Então eu creio que é seguro a gente dizer que pelas evidências até agora, o que está acontecendo em Asbury parece ser um avivamento genuíno se comparado com os demais avivamentos históricos que já foram mencionados, porque lá se percebe essas coisas que eu acabei de mencionar. Pode ser emocionalismo? Claro, não seria a primeira vez que pessoas confundem emocionalismo com uma obra genuína do Espírito Santo. E é compreensível, porque nós somos religiosos por natureza, nós somos feitos para andar com Deus, para adorar a Deus. Nós somos seres religiosos, nós vivemos coram Deo, diante de Deus, quer creiamos nele ou não. Então há uma tendência, o coração humano ele pode produzir emoções religiosas sem que isso seja uma obra do Espírito Santo. Pessoas que não são crentes podem se emocionar, elas oram os seus deuses, elas praticam boas obras, elas têm a sensação da existência de alguém superior. Então a gente precisa ter cuidado, porque existe sim a possibilidade de que as emoções elas não procedam, os sentimentos religiosos eles não procedam de uma obra legítima do Espírito Santo no coração da pessoa, ou de uma igreja, ou numa região, mas é o resultado da religiosidade humana. E aí a pergunta, não é como então a gente pode saber? Eu creio que a resposta está naquilo que Jesus disse, né? Pelo fruto conhecereis. Já que uma das características principais do avivamento espiritual é a santificação, é a mudança de vida, e a mudança de vida só pode ser percebida e aferida com algum tempo, eu creio que a resposta definitiva a essa questão, se o que está acontecendo em Asbury é realmente um avivamento da mesma categoria dos reavivamentos espirituais, do segundo grande avivamento na Inglaterra, avivamento nas 13 colônias e tudo mais, só o tempo vai poder dizer. Nós esperamos, né, na expectativa, com muita alegria, que esse fruto apareça, porque até agora todos os sinais apontam para que se trate de um verdadeiro mover do Espírito de Deus, mudando o coração, transformando vidas, trazendo glória para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e assim avançando o reino de Deus no mundo. Alguém me perguntou se, alguém comentou que poderia ser uma catarse coletiva, né? Catarse coletiva é quando várias pessoas se apoiam, conversam entre si e desabafam umas com as outras com o fim de encontrar paz, tranquilidade e leveza, né, para os seus corações. Eu não acho que o que está acontecendo lá é uma catarse coletiva, né, algo só de natureza emocional. Eu creio que primariamente é alguma coisa de natureza espiritual. As pessoas estão lá buscando reconciliação com Deus e reconciliação com o próximo. O resultado disso é leveza de alma, é paz, é alegria, é êxtase, é júbilo. E que você pode chamar, se quiser, de catarse, mas em si, eu não creio que é um fenômeno apenas psicológico, pelos sinais que eu já demonstrei e que eu já vi aqui. Para você que está chegando agora, eu estou avisando, né? Eu vou repetir o aviso que eu dei no início, de que eu desativei os comentários. O motivo é óbvio, né? O assunto é polêmico, muita gente pensa muita coisa a respeito disso, e o comentário ia virar uma verdadeira batalha, né? Eu sei como é isso. Então eu desativei, mas você pode fazer sua pergunta ali no balãozinho de perguntas. E agora eu vou tentar começar a responder algumas perguntas, porque eu não queria me demorar muito, né? Não queria me demorar muito aqui nessa noite. Então vamos ver algumas perguntas aqui. Então, tem uma pergunta aqui do David Tenório. Devemos conclamar a igreja no Brasil para orar por isso também?
Sim, eu creio que sim, não é? Nós podemos orar por um avivamento. Na verdade, eu já venho orando, eu sei que tem muitas outras pessoas que já vêm orando há bastante tempo por isso, por um legítimo avivamento espiritual. Mas enquanto o avivamento não vem, nós vamos trabalhando, não é? Porque Deus não opera somente em avivamentos, Ele opera através dos meios naturais, no dia a dia, pelo trabalho dos crentes, dos pastores, dos membros das igrejas, de testemunho, evangelização e assim por diante. Mas um avivamento espiritual é um extra, né? É alguma coisa extraordinária e devemos sim orar para que Deus nos mande um avivamento espiritual de magnitude nacional. Aqui tem a pergunta do Silas. Ele diz assim: ouvi dizer que o Brasil seria o próximo celeiro do avivamento espiritual. Existe fundamento para isso? Olha, Silas, ninguém pode prever, porque uma das características do avivamento espiritual é que ele é imprevisível. O Espírito Santo é soberano. Ele sopra onde quer. Veja o que está acontecendo em Asbury. Considerando que é um avivamento espiritual genuíno, começou num culto da capela dos estudantes que acontece normalmente toda semana. Não foi planejado, não tinha um grande pastor, um nome evangélico, um cantor gospel, um teólogo conhecido. Ninguém fez propaganda, ninguém divulgou nas mídias sociais. Era uma coisa rotineira e de repente começou. Então, quem pode prever? Deus é soberano nisso. A gente ora para que Deus dê um avivamento, mas a gente se submete à vontade de Deus, porque como o próprio Jesus Cristo disse, né? O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E ele estava se referindo à obra do Espírito Santo. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Aqui tem uma afirmação do Eliezer Jardim, ele está dizendo: para mim isso é o mais próximo de um avivamento genuíno, sem loucuras e cultos irracionais. Concorda? Concordo sim, Eliezer, até agora, pelo que a gente tem visto e ouvido, e eu espero que permaneça assim, tem tudo para ser um verdadeiro avivamento espiritual, sem aquelas loucuras e absurdos que as pessoas associam à ação do Espírito Santo de Deus. Aqui tem uma pergunta da Rosiane: podemos pressupor que o avivamento seria uma evidência para a volta imagino que de Cristo, não é? Porque eu não estou conseguindo ler aqui. Olha, Rosiane, eu creio que antes da vinda do Senhor Jesus, duas coisas vão estar acontecendo. Lembra que Jesus Cristo disse que o amor de muitos haveria de esfriar. Então é o oposto de um avivamento. Então eu creio na apostasia. Antes da vinda de Cristo, a igreja, uma grande parte da igreja vai apostatar, vai abandonar a verdadeira fé, vai esfriar no amor. Mas também Jesus disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo, o que pressupõe uma igreja avivada. Então você vai ter as duas coisas, uma parte da cristandade apóstata e uma parte avivada pregando o evangelho. Então, avivamentos espirituais, eles apontam para a futura vinda do Senhor Jesus Cristo, mas nós não podemos usá-los para marcar data, dizer assim: olha, está tendo um grande avivamento lá em Asbury, então Jesus vai voltar logo. Nós não podemos fazer isso, não é? Nós não sabemos quantos avivamentos ainda o Senhor vai nos dar até a vinda dele, tá bem? Eu estou tentando aqui ver uma outra pergunta, mas está complicado aqui. Achei aqui. Vocês me perdoem, nem sempre eu consigo acertar. Tenho aqui uma pergunta da Raquel Gomes: só poderemos atestar que é um avivamento após alguns anos? Eu não diria alguns anos, né? Apesar de que eu sou um leitor da história dos avivamentos, e eu já li que em vários dos avivamentos, as pessoas que estavam passando pelo avivamento não percebiam que era um avivamento espiritual. Só perceberam que era um avivamento espiritual depois. E mesmo assim, porque pessoas de fora disseram: olha, isso que está acontecendo com vocês é um avivamento espiritual. Então, eu não diria que é uma questão de anos, né? Mas eu diria que algum tempo, né? Eu não queria também colocar um prazo tão extenso que
significaria dizer que o avivamento é uma coisa imperceptível e que você não pode avaliar, não é? E isso não é verdade. O avivamento espiritual produz conversões, conversões duradouras, transformação de vida, crescimento do evangelho e assim por diante. E a gente pode aferir essas coisas dentro de um tempo razoável. Né? Não precisa ser assim muitos anos, né? Mas eu creio que dentro de um tempo razoável dá para perceber se a coisa realmente era de Deus ou não.